Tatiana vai fazer aniversário e alguns de seus colegas da escola se reunirão para presenteá-la. O valor do presente escolhido é de R$ 120. No entanto, 2 deles não mais poderão participar. 2. Acarretando um aumento de R$ 5 para cada um dos colegas restantes, que ainda vão continuar pagando, fazendo essa vaquinha para dar presente para Tatiana. Sendo assim, quantos colegas participarão da compra do presente? Ele quer a quantidade que sobrou, que é os que vão participar de fato. Porque teve 2 que ganharam, eu vou, depois caíram fora, não puderam mais participar. Então, o que ele quer é a quantidade dos que vão pagar. Né? Então, cuidado, que muitas vezes essa questão pede quanto que tinha no início, né? Ou quanto é a parte de cada um. Então, criar aqui as variáveis. N vai ser a quantidade. Eu gosto de colocar para a quantidade N muitas vezes, porque é para a quantidade de pessoas, geralmente, né? De colegas que participarão, tá? Tem que ver, porque agora tem 2 momentos. O antes de desistirem e depois. O participarão é depois de 2 desistirem. É o N. Você podia colocar o N como antes, e aí o depois ser N menos 2? Pode, só que tem que lembrar que o que ele quer é o N menos 2. Se fosse desse jeito que eu falei. Desse jeito aqui, o N já é a resposta, que é o que ele quer. Então, antes era N mais 2, tinha 2 a mais antes. Aqui já é o depois, quando 2 desistiram. Então, muda isso. Se você colocar aqui N é o total antes, então o depois seria o N menos 2. Se você colocar aqui o N agora o depois, o antes era o N mais 2. Tem que usar a interpretação. Né? Tinha 2 a mais antes. P vai ser a parte de cada um. Para cada um dos colegas restantes. Isso. Que vai dividir, né? Parte de cada um. Antes. Pronto. Tá? Podia também colocar o P a parte de cada um depois. Na verdade, só você interpretar direitinho que não vai ter problema. Tá? Você podia colocar aqui, ó. Então esse é o depois. Vamos colocar depois, ó. Quantidade de colegas depois. E depois de 2 desistirem. E a parte de cada um antes. Eu podia colocar a parte de cada um depois também. Vamos colocar, ficar tudo depois. Pra você falar que eu estou confundindo. Mas de qualquer jeito, se você interpretar direitinho e colocar os valores correspondentes, vai dar certo. Tá? O que eu quero mesmo, eu coloquei o depois, porque o N, ele pediu o N depois. Então vamos lá. Antes, eu tinha. Quando você vai, pensa comigo, quando você vai fazer uma vaquinha para dar o presente para uma colega sua, você pega quantos querem participar, pega o valor, nesse caso 120, e divide pela quantidade de pessoas que querem ajudar. Aí vai ver quanto dá para cada um, não é assim? Então tá. Então, se eu pegar a quantidade de pessoas que iriam participar, que era o N mais 2, porque 2 não tinham desistido, e multiplicar pela parte de cada um antes, né? Se depois aumentou R$ 5, então é porque antes era a parte que tem depois menos 5. Isso aqui vai dar um nó na cabeça de vocês, né? Eu acho que eu vou fazer os dois jeitos para vocês não me xingarem muito. Tá? Porque eu forcei colocar o N depois, porque já dá o resultado. Mas aí na hora que você pensar que tem que colocar aqui o contrário do que está escrito aqui, porque o que está aqui é o depois, e aqui é o antes, vai ter uns que vão falar assim, não, esse professor está complicando. Então, calma aí, eu vou fazer desse jeito, que já acho o N direto, e vou fazer do outro jeito, já que essa aula está curta, eu vou fazer os dois jeitos. Se você colocasse o N antes e o P antes, você vê que vai dar o mesmo resultado. Então, calma aí, vamos fazer. Então, antes, se o N é o P depois, antes eu tinha 2 a mais, porque eles não tinham desistido ainda, e cada um ia pagar 5 a menos, porque não teve um aumento de R$ 5, né? Que cada um teve que arcar porque 2 desistiram. Então é a parte depois menos 5. E isso ia dar os R$ 120. Já depois, eu tenho um N, que é a coisa depois, vezes a parte de cada um depois, tem que dar os mesmos 120. Como eu quero um N, eu vou isolar o que eu não quero. Essa é uma dica. Se você quer uma das incógnitas apenas, ou N ou P, isola. E como você faz sistema? Você isola uma variável, uma incógnita em um sistema e substitui no outro. Isola então o que você não quer. Eu não quero P, eu quero N. Então vou isolar o P, vou isolar na de baixo que é mais fácil. Dá 120 sobre N. E troco na de cima. Aqui vai ficar N mais 2
vezes P, que é 120 sobre N, menos 5, igual a 120. Pronto, agora resolver essa equação já dá a resposta. Deixa eu faço aqui. Vou fazer o mínimo primeiro aqui. N, né, subtração aqui, menos 5N, né? Porque aqui está implícito como se fosse 1. N por N, 1. Vezes 120, 120. Menos, menos. N por 1, N. Vezes 5, 5N. Subtração de frações. Soma é a mesma coisa. Só que aqui tem um mais, né? 120. Aí eu já vou pegar esse N aqui, vou passar multiplicando aqui. Aqui. Aí vai ficar N mais 2 vezes 120N, 120 menos 5N, igual a 120N, né? Porque esse N eu passei multiplicando, que está dividindo. Agora chuveirinho, até o fim da vida, né? Tá, 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 tá. Vai dar 120N, menos 5N quadrado. Esse. Agora mais 240, menos 10N, igual a 120N. Mesmo? É. Eu não fiz nenhum desses dois jeitos que eu vou fazer aqui, né? Quando eu fiz uma coisa que acho que eu curti mais vocês quando eu resolvi antes de gravar. Aqui ficou zero, então eu já vou multiplicar tudo por menos 1. O que sobrou, né? Aqui como cortou, sobrou zero aqui, ó. E é 120N, posso ser aqui subtraindo. 120N menos 120N. Vamos multiplicar por menos 1, aqui vai ficar 5N quadrado. O menos 10N vira mais 10N. E aqui fica menos 240, né? Igual a zero. Ainda dá para dividir tudo por 5 para simplificar a coisa. Aí aqui fica n quadrado mais 2n menos... Como que eu divido n 40 por 5 de cabeça? Divide por 10, multiplica por 2. Divide por 10, fica 24. Multiplica por 2, 48. Por quê? Porque quando você divide por 5, é o mesmo que você divide... Agora era para dividir por 5, eu dividi por 10, opa, dividi demais. Então volta 2, duas vezes. Igual a zero. Aqui eu vou deixar para quem gosta de Bhaskara fazer por Bhaskara. Eu tenho que ajudar vocês a agilizar isso, é uma equação de segundo grau. E aqui é 1, né? E eu recomendo que sempre que o coeficiente aqui do Azinho for 1, né, o termo que multiplica a variável ao quadrado, você tentar a soma em produto. Soma é menos o B sobre A. Quem que é o B? É o 2, então é menos 2 sobre 1, que dá menos 2. O produto é C sobre A, que vai dar menos 48 sobre 1, que é menos 48. Qual é a minha dica? Você pensa primeiro no produto, esquece o sinal dele, pensa em tabuada, dois números que multiplicam são 48. Que vem na minha cabeça de primeira é 6 e 8. Mas como tem que dar negativo, ou é menos 6 com 8, ou é 6 com menos 8, para dar mais com menos. Aí você olha para a soma. Se é menos 2, é porque é 6 com menos 8. Uma quantidade de pessoas que estava depois, né? Depois de 2 existirem, que é o n. Já é o que ele quer. Não pode ser negativo, não faz sentido. Então eu fico com n igual a 6. Que é o gabarito, letra D. Mas eu prometi que eu ia mostrar para vocês, porque se daí ter achado estranho aqui, né? N mais 2, P menos 5, ele falar que era 2 a menos e 5 a mais, eu fiz o contrário. Porque depende das variáveis. Vou fazer aqui, ó. Na mesma resposta, ó. Vamos falar que o N agora, vou colocar bem claro aqui, ó. Segunda maneira de resolver. Ninguém fala assim, ah, tá confuso. Não, já fiz uma, agora vou fazer a outra. Agora N, eu vou falar que N vai ser a quantidade, como eu chamei aqui, de colegas antes, no início, antes de 2 existirem. Aí vocês vão achar mais fácil para colocar na equação, só que vai ter um Q a mais no final. E o P é a parte, como que eu escrevi aqui? De cada um, de cada colega. Vou colocar de cada um. Antes. Você viu que tem que colocar o tempo aí, se é antes ou depois? Porque dá uma equação diferente para cada um, mas o resultado é o mesmo.
Então, se aqui é tudo antes agora, então a equação fica assim, ó. Antes eu tinha N pessoas, cada uma ia pagar P, que é antes, e dava R$ 120. Depois, eu vou ter N menos 2 pessoas, porque 2 deles não mais poderão participar. E aí a parte de cada um aumentou 5, então virou P mais 5. Ah, agora eu entendi, professor, ficou muito mais claro assim. Tudo bem. Se você fizer desse jeito e depois lembrar que o que ele está pedindo não é o N, mas é o N menos 2, tá bom. A conta vai dar o mesmo trabalho, ó. Isolo P, vai dar 120 sobre N, né? Isolo o que eu não quero. Substitui na de baixo, vai ficar N menos 2. P, que é 120 sobre N, mais 5, igual a 120. N menos 2, tira o mínimo, faz a soma de frações aqui. 120 mais 5N, igual a 120. Esse N passa multiplicando, então fica N menos 2 vezes 120 mais 5N, igual a 120N. Distributiva, N vezes 120N, mais 5N quadrado, menos 240, menos 10N, igual a 120N. Corta, corta, aqui vai dar zero. Eu já vou dividir, para ganhar espaço aqui, por 5, que sobrou. Eu vou ter N quadrado, menos 2N, que é o menos 10N por 5. E o menos 240 vai dar menos 48. Aí por 10, então fica por 2. E observe que ficou a mesma equação, ó. N ao quadrado mais 2N menos 40. Ops. Errei conta. Onde foi que eu errei conta? Cento e vinte n mais 5N ao quadrado, menos 240, menos 10N. Ah, tá razão. Esse N, exatamente. Tá certo. Esse N não é o N que ele quer. Esse N é o N antes, por isso que vai dar diferente, claro. Tá, não errei nada. Não errei nada. Tá certinho. Vamos lá. Então agora eu faço soma, porque esse N não é a resposta. Por isso que eu confundi, tá vendo? É o que dá, por causa do jeito que eu tô acostumado. Eu já fui direto para a resposta. A soma, então eu não errei nada, tá tudo certinho. A soma vai dar 2, que é menos B sobre A, menos 2 sobre 1. O produto é menos 48, que é C sobre A. Pensa no produto, 6 e 8. Só que agora é 2, né? A soma é 2, então é menos 6 com 8. Como menos 6 não faz sentido, o N é 8. Ah, professor, mas ele deu a resposta errada? Não, porque o N, que isso não é a resposta ainda. Esse N é a quantidade de colegas antes. Ele quer a quantidade de colegas que participarão da compra. Ou seja, que é o N depois. Então, o N depois, ND, é o N antes, menos 2 pessoas que vão desistir. 8 menos 2, 6. É esse o extra que tinha que fazer. Por isso que não estava dando o mesmo, porque esse N não é o mesmo. Tá? Então, tem que pensar nesse N menos 2. Se você fizer desse jeito. Você ganha na interpretação aqui, mas você viu que no final até eu travei aqui, porque eu falei, não, eu já fiz essa questão, vai dar 8, como assim? Tem que dar 6. Não, deu 8, porque esse N aqui, dessa segunda maneira de resolver, é a quantidade de colegas antes. E o que ele quer é a quantidade de colegas depois. Por isso que eu fiz assim. Quando eu resolvo, já coloco o N com colegas depois. E aí o P, na verdade, quando eu resolvi antes da aula, eu coloquei a parte antes. Mas se colocasse um depois, outro antes, eu achei que ia dar um nó na cabeça de vocês. Então eu fiz tudo depois e resolvi com tudo antes para você ver que dá. Aqui você tem um trabalhinho extra no início, mas já chega na resposta. Aqui você é mais intuitivo no início, mas tem que ter uma interpretação final na resposta, senão você vacila. Por sorte, ele nem colocou a opção 8 para quem vacilasse nessa parte de interpretar errado o N. Tá? De qualquer maneira, tá aí o gabarito. É 6. De qualquer maneira que eu fizer, 6. Aqui é o N depois, que é o N menos 2, 8. Que é o N é 8 menos 2, dá 6. De qualquer maneira, a quantidade de colegas que participarão depois 2 existiram, é 6. D de dado.